Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Muitas vezes a gente não vai ver Jesus em meio à tribulação. Não vamos ver Jesus em meio à tempestade, Jesus em meio ao deserto. Não pelo fato de não enxergar Ele, que Ele não vai estar nos vendo. Quando estamos prestes a enfrentar um deserto, uma tempestade ou uma tribulação, Jesus fala: vá que eu já vou. Nosso maior problema em meio à tempestade, em meio ao deserto, é que a gente não enxerga aquilo que a fé deveria crer. Se seguirmos no versículo 28, diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro decide ir até Jesus. Pedro decide enfrentar a tempestade, decide enfrentar a tribulação para chegar até Jesus. Ele decide enfrentar a tempestade para chegar até Jesus. Só que de repente, Pedro começa a se afogar. Só que ele começa a gritar. Por que ele começa a gritar? Pedro não era pescador? Que pescador que não sabe nadar? O maior medo de Pedro não era aquela tempestade que ele estava vivendo, não era ele estar no meio do mar afundando. Sabe qual era o maior medo de Pedro? O maior medo de Pedro era perder Jesus de vista de novo. Ele tinha medo de perder Jesus de vista de novo. E em meio àquilo, aquela tempestade, ele se afogando. Uma vez eu estava num passeio de escola, e em meio a esse passeio eu vi, a gente estava, era um sítio e tinha um futebol de sabão lá. A gente sempre estava indo no futebol de sabão, os meus amigos maiores do ensino médio, eu era do fundamental, e do nada eu vi eles indo para uma piscina. Eu não sabia que piscina era essa. E com isso, uma hora eu decidi seguir eles. Decidi ir em meio a tudo aquilo, aproveitar com eles também. Já tinha aproveitado com os outros, queria aproveitar com os meus outros amigos. Passou esse tempo e eu fui para esse tobogã. Só que não teve nada falaram, só os meus amigos que me chamaram, eu fui. Quando eu fui para esse tobogã, eu não sabia nadar. Me afoguei ali. E em vez de eu ficar me debatendo para poder vir alguém tentar me ajudar, eu simplesmente parei. O que eu estou dizendo com isso tudo? O medo pode te paralisar. Pedro paralisou. Pedro ele não fez nada. Ele só estava se afogando e paralisou. E falou: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia da minha vida. E Pedro paralisa nesse meio. Sabe qual é a diferença? É que Jesus foi lá. Você pode paralisar, mas eu não paraliso. Toda tempestade no final tem uma história para contar. Vamos colocar em outra versão: todo deserto no final tem uma história para contar. E se colocarmos no presente? Se colocarmos no presente, o que estamos vivendo na quarentena são experiências que se tornarão testemunhos. Se a gente for parar para pensar, testemunho começa com teste, ou seja, você está à prova. Você passar por aquela situação e depois poder contar para alguém, caso essa pessoa passe também. Mas agora para pensar, se a gente viver, o que a gente vai contar sobre o que a gente viveu nessa quarentena? Qual foi a sua experiência? O que você viveu em meio a essa quarentena? Seu testemunho em meio a essa quarentena vai ser briga com parentes, depressão, falta de emprego, falta de estudo. Qual vai ser o seu testemunho em meio a essa quarentena, em meio a essa pandemia? O que você está vivendo? O que você está mudando? Quais são as suas mudanças? O que você aprendeu em meio a essa quarentena? Todo deserto
tem no final uma história para contar. E com certeza, em meio ao deserto, você aprendeu alguma coisa. E o melhor de tudo, sabe qual é a semelhança entre Pedro em meio à tempestade e a gente em meio a essa quarentena? É que temos medo de perder Jesus de vista. Temos medo de acabar indo para outro lugar. Temos medo de acabar se afastando e não ter um alicerce. Querer começar a confiar nas pessoas, querer começar a confiar em quem não vai fazer diferença. Temos que confiar em Jesus. A semelhança entre Pedro em meio à tempestade e a gente em meio a essa quarentena é que temos medo de perder Jesus de vista. Mas em meio a esse medo todo, Jesus não paralisa.